Como o Senhor Jesus tratava as pessoas hipócritas. O Senhor Jesus era manso e humilde, mas ele tratava as pessoas como precisava de ser tratadas. Um hipócrita merece ter um tipo de tratamento. Uma pessoa sincera e temente a Deus tem que ser tratada de outro jeito. Uma pessoa que não conhece a verdade tem um tratamento. As pessoas que já conhecem também têm que ter outro tratamento. E o Senhor Jesus, na sua sabedoria, ele tinha uma forma de tratar as pessoas de acordo com o que precisava de ser tratada. As pessoas pensam que o Senhor Jesus, por ser filho de Deus, ser santo, ser uma pessoa humilde, uma pessoa perfeita, e que ele suportava tudo calado. Como se diz um ditado aí, ele tinha sangue de barata. Sangue de barata, não. O Senhor Jesus era uma pessoa. O Senhor Jesus sabia reconciliar misericórdia com justiça. Ele era misericordioso e era justo. Ele tratava as pessoas misericordiosamente e tratava justamente. Então, saber reconciliar essas duas coisas aí não é para qualquer um. E o Senhor Jesus sabia, né? Certa vez o Senhor Jesus expulsou os cambistas do pátio do templo por estar fazendo da casa de Deus lugar de comércio, vendendo as coisas ali dentro. A bagunça era grande, a concorrência era grande, a gritaria lá dentro era muito grande, perturbava as pessoas que vinham adorar o Senhor, e aquilo ofendeu o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, tendo feito um chicote de cordas, ele não bateu em ninguém, mas expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derrubou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou com as mesas tudo, e não ficou nenhum. E disse aos que vendia pombos: não faça da casa de meu pai casa de comércio. O Senhor Jesus era zeloso, um zelo santo, aquilo chama uma ira santa. A ira, o Senhor Jesus irou, mas uma ira santa. Moisés também teve uma ira santa. Quando ele desceu do monte com as tábuas da lei, encontrou o povo adorando bezerro de ouro, a idolatria. Ele pegou as tábuas da lei, jogou ela no chão, quebrou ela e ficou bravo. O Senhor Jesus ficou também irado de ver aquelas coisas ali dentro, né? Então a gente fala assim, mas se o Senhor Jesus era manso, ele era para ter tolerado tudo, abaixado a cabeça, largado tudo para lá, né? Mas o semblante do Senhor Jesus refletiu o aspecto de um ser irado com o pecado. O Senhor Jesus tinha ira do pecado, ele odiava. O que o Senhor Jesus odiava? O pecado. A pessoa pode falar assim, mas Jesus odeia? Sim, Jesus odeia. Ele odeia o pecado. Eles tiveram de recuar de medo de ser castigado pela ira de Deus. Eles pensaram que poderia ser consumido pela ira do Filho de Deus. O semblante do Senhor Jesus refletiu ali uma ira que quando eles olharam no rosto de Jesus, eles não aguentaram parar na frente dele. A ira do Filho de Deus, eles tiveram que sair tudo correndo para não ser consumidos. Mas o Senhor Jesus não precisou de usar de violência com ninguém. O Senhor Jesus não suportava a hipocrisia. Quando ele topava uma pessoa hipócrita, uma certa vez ele foi interrogado se era preciso pagar imposto a César.
o rei, ele chamou os judeus de hipócritas. Ele chamou aquelas pessoas que foram a ele de hipócritas e falou sério com eles. Em João 22, 18 diz assim: e Jesus, porém, conhecendo a malícia deles, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Certa vez os judeus disseram para o Senhor Jesus que o pai deles era Abraão. Aí o Senhor Jesus disse: mas o Senhor Jesus respondeu: vós tendes por pai o diabo, e quereis fazer a vontade do vosso pai, porque ele foi homicida, e vocês também são. São igualzinho o pai, seus. Então o Senhor Jesus não brincava com as pessoas hipócritas. Muitas pessoas pensam que para ser santo tem de aceitar tudo calado, sem questionar nada. Mas tem hora para tudo nessa vida. Hora de calar e hora de falar. O Senhor Jesus chamava os fariseus de hipócritas, sepulcros caiados, filho do diabo. O Senhor Jesus era, quando ele pegava aqueles fariseus hipócritas, aqueles inimigos da verdade, filhos de Satanás, ele tratava ele à altura que eles mereciam, que eles precisavam de ser tratados. Hoje, quando surge, às vezes, hipocrisia dentro da igreja, hipócrita, eles dizem assim: não, deixa crescer junto, o joio mais o trigo tem que crescer junto. Está escrito lá na Bíblia que nós não podemos falar nada. Com isso, os hipócritas tomam conta da igreja e acaba com a espiritualidade da igreja. Vira uma Babilônia a igreja. Paulo também pegava firme com as pessoas ímpias que perturbavam o povo de Deus. E dentre eles se contava Elineu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não blasfemar. Esses homens viviam blasfemando contra a verdade. Paulo estava pregando para um procônsul, um homem, e tinha lá um certo mágico lá, né? E duas pessoas, Elineu e Alexandre, que vivia lá combatendo a verdade. Paulo ia lá, pregava uma coisa, eles iam e desmanchava tudo. Outro dia Paulo falava, aí ele falou assim: eu entreguei para Satanás, para eles parar de fazer isso. Paulo era um homem cristão verdadeiro, mas não suportava hipocrisia. Paulo tinha o Espírito de Cristo. Ele tratava as pessoas como precisava de ser tratado. Certa vez, Paulo estava evangelizando, existia um mágico por nome de Elimas, que não deixava Paulo evangelizar. Ele distorcia tudo que Paulo falava. Paulo ia pregar, esse Elimas, esse mágico, ia lá e desmanchava. Paulo disse para ele: por um período de tempo você vai ficar cego, para você parar de fazer isso. E ele ficou cego. E o procônsul, que era o homem que Paulo estava evangelizando ele, viu aquilo e se converteu.